Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora mais um programa falando de Espiritismo. É um grande prazer estar aqui. Vocês sabem, esse programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30. Vocês podem acessar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Olha os links aí embaixo. Agora no Facebook a gente tem um novo acesso, MapSed. Eu hoje vou pedir licença para vocês para falar de um assunto um pouquinho complicado de se falar. Depressão, suicídio, loucura. Podemos falar um pouquinho sobre isso? E para quem acha meio pesado, veja como aprendizado. Porque isso serve não só para nós, mas para nós ajudarmos as pessoas que passam por essas situações. Vamos admitir uma coisa. Nós temos no planeta Terra, que é um planeta ainda inferior, começando a passar por uma outra condição, nós temos muitos espíritos desequilibrados emocionalmente. Quase todos nós trazemos algum nível de desequilíbrio, não é? A diferença é a intensidade, a diferença entre um e outro. Então esse assunto serve para todo mundo. Nós temos espíritos que estão agora na espiritualidade, acabando de acordar de uma situação de sofrimento. Lembre do André Luiz, ficou 8 anos no umbral. Nós temos espíritos que ainda estão lá meio dementados. Lembram do livro nosso lá que tem as câmaras de retificação? Espíritos que estão lá em macas, deitados, na colônia, nessas câmaras, mas estão vivendo um pesadelo, eles não despertam. Então nós temos na vida espiritual espíritos que emocionalmente estão muito desequilibrados. Espíritos vão reencarnar. Na semana passada nós falamos dos planejamentos reencarnatórios. Alguns deles vão reencarnar compulsoriamente, outros vão se recuperar na colônia e vão reencarnar, e vai ser dada toda a condição para eles estarem numa família boa. Agora, será que esses espíritos vão resistir? Ou será que vai começar a aflorar neles tendências que eles já trazem, que os levam para uma condição de sofrimento, de autopunição, de dor? E será que nessa encarnação eles não vão trazer no cérebro físico algumas alterações? Por exemplo, na parte de geração de neurotransmissores? Será que alguns não virão com deficiência no desequilíbrio na geração da serotonina, da noradrenalina? Porque a lei de causa e efeito atua não apenas para uma pessoa vir com defeito físico, um órgão com problema, com o corpo físico deformado, mas às vezes a pilha eletroquímica vem funcionando não muito bem, porque é a lei de causa e efeito, e o espírito vai ter que vencer com aquela situação. Por isso a gente vê crianças que precisam tomar remédios, porque vem com desequilíbrio nos neurotransmissores e outros problemas. Então, nós temos casos e casos. E tudo que eu vou falar serve para nós vermos como nós nos encaixamos e o quanto nós podemos ajudar também. Eu falei daqueles que estão desencarnados em desequilíbrio. Os que estão encarnados em desequilíbrio são muitos, né? Tem casos extremos. Por exemplo, quem está agora nas ruas, numa Cracolândia. O que é isso? Foi Deus que colocou essas pessoas lá? Não, elas sintonia, elas buscam. Vieram com esse desequilíbrio e têm as oportunidades e elas não conseguem vencer a si próprias e caem no erro de novo. Então já estão vivendo umbral na Terra, não precisa desencarnar para ir para umbral. Vive umbral aqui. E outras, sem precisar ir para uma Cracolândia, vivem o seu inferno interior, o seu umbral. E precisam de ajuda. Aliás, quando vocês verem um amigo, uma amiga de vocês com depressão,
Primeira coisa, respeitem essa pessoa, respeitem. Segundo, procurem ajudar, dar amor. A pessoa precisa de abraço, precisa de orientação. E se é você mesmo que está nessa condição, ame-se, respeite a sua dor e coloque na mente o seguinte: eu preciso vencer isso. Eu vou buscar ajuda. E aí vem a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, vem a ajuda da casa espírita, ajuda de um amigo. Então busquem ajuda. Nós temos outras situações, quando nós estamos encarnados, fatores externos que nos desequilibram, tragédias que acontecem, crimes, separações, traumas. Então nem tudo vem do passado. A gente enfrenta situações e nós não resistimos àquilo que a gente enfrenta. E sofremos, não conseguimos superar. Mais uma vez, ajuda psicológica, ajuda dos amigos, a casa espírita. Nós temos fatores genéticos, que eu já comentei, né? Os fatores espirituais e os processos obsessivos, que quando a nossa vibração cai, muitas vezes nós sintonizamos com espíritos que querem nos prejudicar. E tudo isso é uma grande batalha. Então, todos nós, encarnados, vivemos nossas batalhas contra nós mesmos, porque o maior inimigo nosso não está fora de nós, está dentro de nós. O obsessor é uma consequência do nosso estado íntimo. A gente não pode colocar a culpa no obsessor. E o obsessor é algo também para a gente que serve para nos testar. Vocês lembram do Divaldo? Quem é que viu o filme sobre Divaldo? Divaldo Franco, hein? Trabalhando no bem. Um espírito grudado nele, um obsessor, durante anos. Quando é que Divaldo consegue se liberar desse obsessor? Quando um dia colocam na porta dele, ele já tinha fundado a Mansão do Caminho, um espíritozinho muito feinho, deformado. E o Divaldo acolhe aquele, mais um, né? Dos muitos, centenas que ele acolheu, e o obsessor está lá. E o obsessor vai falar daquele bebezinho que ele recolheu. Por que ele fez aquilo? Ele é tão feio. E Divaldo vai falar, por amor. Só que aquele bebezinho tinha sido em outra vida a mãe desse espírito. E quando o Divaldo fala que amava esse obsessor como amava aquela criança, e quando o obsessor vê no exemplo do Divaldo o amor, aquilo balança o obsessor. E ele fala então que ainda não tinha condições de amar o Divaldo, mas que ele ia deixar o Divaldo em paz. Entenderam? Então até o Divaldo teve obsessor, Chico, por que nós não podemos ter, né? Então, Divaldo venceu. Chico certamente venceu. Nós temos que vencer também. Porque isso é sintonia, é prova em alguém do passado. Então, muitas vezes a gente não precisa ter um espírito desencarnado. Às vezes pessoas no trabalho, pessoas na família, são os nossos obsessores, são os nossos professores. Chico falava que os obsessores dele eram professores dele. Então, quando alguém te machucar, você está em prova, você está em teste, tá? Pode ser um grande professor para você, pode ser uma grande oportunidade. Mas a nossa mente é complexa, nossos sentimentos, as situações de vida. Eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala da melancolia. Melancolia não é depressão, mas o Espírito aqui está falando dessa condição que muita gente encarna e sente a encarnação muito forte. E dá um desânimo, dá uma tristeza que a pessoa não sabe de onde vem. Preste atenção nesse texto, é muito interessante e bonito. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo
E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não a busqueis nesse mundo e agora, quando Deus vos enfia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo de libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Entenderam a mensagem? Então, muita gente está encarnada e não consegue vencer muito as suas dores e quer se libertar disso, quer fugir disso. Essa briga, essa batalha interior, ela começa a perder e dá um desânimo, dá um abatimento. E o Espírito fala, acredita em mim, resista com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Que vontade? A vontade de seguir, a vontade de autossuperação. E, gente, no mundo inferior, o maior trabalho do Espírito é vencer a si próprio. Então, todos vocês que estão me ouvindo, isso serve para mim, nós temos que vencer as nossas dores. É a grande batalha nossa, vencer as próprias dores, as imperfeições. E aí vem aquelas receitas de bolo que nós estamos cansados de ouvir. Pô, as leituras, o passe, a palestra, o estudo, o contato com os amigos, perceber as coisas boas da vida, da justiça de Deus, e você se conhecer. Por que eu passo por isso? Por que eu complico tanto a minha vida? O que eu preciso aprender? Quem pode me ajudar e como eu posso me ajudar? Porque você tem que se ajudar. E nós temos visto a depressão por vários motivos pelo mundo, muitas pessoas em depressão, certamente muitos que estão me assistindo agora. E como eu disse antes, quando vocês tiverem um amigo, alguém na família com depressão, respeitem, saibam se aproximar dessa pessoa, tenham tato, tenham sensibilidade, não julguem. Você não sabe o que aquela outra pessoa está passando, você não sabe as dores dela, você não sabe o que ela tem no coração. E se for você mesmo, talvez nem você saiba e precise parar para entender melhor o porquê dessa dor. Mas, como eu sempre digo, acredite em Deus, mas acredite em você também, porque você tem que superar essa dor. E para quem não passa por essa dor, gente, vamos ajudar os que passam por essa dor, porque não há quem não conheça alguém em depressão, tá? E é uma coisa muito séria. Eu vou ler um trecho aqui da Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, para quem não sabe, é um espírito muito ligado ao Divaldo e que tem uma missão de trazer informações, inclusive de cunho científico, nesse campo da psicologia. Ela vê o ser integral, é uma psicologia mais avançada. Então, Joana de Ângeles vai falar assim, isso está na obra Triunfo Pessoal, psicografia do Divaldo Franco. E Joana de Ângeles diz, aí o linguajar dela às vezes é um pouco rebuscado, tá bom? Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Predomina no self um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, que emergem em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Os seus anelos e prazeres disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia, que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas a que se permite em fuga espetacular do mundo, que considera hostil
por lhe não haver atendido às exigências. Em razão do largo processo da evolução, todos os seres conduzem reminiscências que necessitam ser trabalhadas incessantemente, liberando-se daquelas que se apresentam como melancolia, insegurança e receios infundados, desestabilizando-os. Ao mesmo tempo, estimulando-se a novas conquistas, enfrentando as dificuldades que os promovem quando vencidas, descobrem todo o potencial de valores de que são portadores e que necessita ser despertado para as vivências enriquecedoras. O hábito saudável da boa leitura, da oração, em convivência e sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, constitui psicoterapia profilática que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas, afirma Joana de Ângeles. Então, nesse finalzinho, ela dá a receita, né? O hábito saudável da boa leitura, oração, convivência e sintonia com o psiquismo divino, com as coisas elevadas, com as ideias elevadas, dos atos de beneficência e de amor, relacionamento e conversação edificante com os amigos, com os familiares, com o cônjuge. Isso tudo constitui a psicoterapia profilática, que deve fazer parte da vida de todo mundo. Entenderam? Então ela descreve aqui esse transtorno da depressão, fala que a pessoa vive uma insatisfação com relação a si mesmo, algo que não foi solucionado por ela, e resulta numa frustração de desejos não realizados, desinteresse pela vida, fuga espetacular do mundo, ela coloca em um espetacular, né? E muitas vezes isso leva a um outro problema. Como a vibração dela está baixa e a nossa mente gera ondas, essas ondas muito baixas atraem espíritos que sintonizam com isso. Espíritos que estão deprimidos do lado de lá, que estão tristes do lado de lá, ou que querem fazer mal. E se soma já uma condição íntima da pessoa, um processo obsessivo. E aí a coisa se complica bastante. Depressão e obsessão. Além de todos os fatores que a desencadeiam, a depressão, ao Espiritismo coube a nobre tarefa de demonstrar que também existem outras causas, as de natureza espiritual, contribuindo para o surgimento e manutenção da problemática na área da saúde, que se traduzem como transtornos obsessivos de grave incidência. E ainda sobre a depressão, Joana de Ângeles vai dizer assim: nesse particular, o Espiritismo apresenta seu conjunto de socorros, como de início o esclarecimento do paciente, a fim de que adquira a consciência de responsabilidade, dispondo-se à recuperação ao esforço pessoal, sem o mecanismo passadista de transferir para outrem o que ele deve realizar. Então, o processo é de autocura. A gente não vai passar para outro. E outra coisa, não adianta fugir da vida. Não adianta criar subterfúgio para não fazer as coisas, largar o trabalho. Só vai piorar a situação. Principalmente se a pessoa achar que se ela matar o corpo, ela vai estar matando o espírito, porque não vai. A depressão continua muito mais forte do lado de lá. E quando a pessoa está numa depressão profunda, uma das coisas que vem à mente é o suicídio. E o suicídio é a pior decisão. E é terrível, porque a pessoa que comete suicídio, ela só faz isso, não é por coragem nem por covardia. É porque ela perdeu a noção de tudo. Perde a noção de tudo. E a pessoa, então, está tão desesperada que ela, infantilmente, ou por desespero, por ignorância, ela acha que se matando ela vai resolver o problema.
Então vamos falar um pouquinho do suicídio, que é muito sério isso, e nós temos visto um aumento muito do índice de suicídio. Na introdução de um livro do Divaldo, Vitória sobre a Depressão, a Joana de Anjos diz o seguinte: a depressão é doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. E nessa visão espírita, Divaldo Franco, trazendo até nós a informação dessa mentora dele, Joana de Ângeles, diz que até o ano de 2026, o suicídio será a causa número 1 de mortes no mundo. A previsão é de que até 2026, isso é assustador, gente. Daí a seriedade, daí a gente não pode fugir desse assunto. A depressão vai ser a causa principal, número 1 de mortes no mundo. Por isso mesmo, nunca se fez tão necessário se falar sobre esse tema. E a doutrina espírita tem muito a contribuir nesse sentido. Muito, embora haja ainda muita confusão, tanto da parte de quem apenas simpatiza com o espiritismo, quanto da parte de quem se diz espírita. E aí eu vou ler aqui a questão 957 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar sobre as consequências do suicídio. Quais são as consequências? Ele vai obter a seguinte resposta, questão 957. Muito diversas são as causas do suicídio. Não apenas determinadas, em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todas, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Entenderam? Então tem gente que espia na mesma hora, outros vão ser na outra encarnação, que sempre vai ser difícil do que a anterior. O espírito está sempre em prova. Eu sei que para alguns isso é difícil, mas é uma realidade. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nosso maior inimigo está dentro de nós. Daí aquela receita da Joana de Anjos, oração, boas leituras. A presença na casa espírita, nesse caso, é fundamental, com respeito a todos, mas ninguém dá as respostas que o espiritismo dá. O autoconhecimento, o esforço, a prática no bem. Por isso que no MAP, muitas vezes a pessoa vai no MAP, ela pode estudar, ela participar dos tratamentos, mas o grande tratamento para algumas pessoas é entrar numa cozinha e fazer a comida dos moradores de rua que vai ser servida nas quentinhas que grupos levam na rua. Outros, a grande terapia vai ser levar essa comida na rua e dar para os moradores de rua e ver a dor do outro. Outros, a participar de uma evangelização, receber crianças pobres, ajudar essas crianças. Então existem muitas terapias contra a depressão, contra as ideias de suicídio. A pessoa começa a se sentir útil, ela começa a se amar e a mente muda de vibração. E aquele sentimento que a jogava para baixo, de repente se reverte. E ela se sente útil para a sociedade. Ela vê um propósito para a vida e ela se interessa pelo estudo e ela vai melhorando, melhorando e daqui a pouco essa pessoa está sendo um pontinho de luz para as outras. E, de repente, isso é um ânimo para quem esteja com ideias suicidas ou em depressão. Você pode reverter isso, faça isso, né? E você pode ser um ponto de luz usando a sua experiência. Quem está em depressão, mudando isso, pode ajudar muita gente em depressão. Leiam Joana de Anjos, é muito bom. Estudem o Evangelho, façam o Evangelho no lar. É outra coisa fundamental, o Evangelho no lar. Mude a vibração do local onde você está. E você que não está em depressão, não tem essas ideias, procure se informar para ajudar as pessoas. A gente deveria empreender um esforço maior
para entender como nós podemos ajudar. Porque nós temos os profissionais de saúde que muitas vezes não têm a formação espiritual. Eu diria, sem medo de errar, que os melhores psicólogos hoje são os psicólogos que são espíritas. E os melhores psiquiatras são os psiquiatras que são espíritas. Porque eles têm a visão do ser integral. Entenderam? Sai dos livros, dos padrões e entende o ser humano na sua complexidade. Porque é muito complexo, gente. Nós somos um livro de muitas milhares de folhas aí, cada um com a sua história. Vocês todos têm a sua história, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 pessoas que se matam estão passando por algum tipo de transtorno mental. Aí vem a necessidade do tratamento médico e tratamento espiritual. E nós temos o suicídio indireto, né, que é muito importante lembrar. Esse outro tipo de suicídio, aquele que cometemos pelo excesso de alimentação, excesso de bebidas, por vícios, descontroles de emoção. Lembram do André Luiz? Desencarnou do lado de lá, considerado um suicídio, suicida indireto. Se encheu de bebidas, problemas no fígado, vida sexual desregrada, sífilis, uma série de problemas. Ele não se amou, suicidou, né? Não era a intenção dele, mas ele sabia que aquilo tudo fazia mal. Mesmo assim, fez conscientemente. É um suicídio. No Livro dos Espíritos, na questão 952, esse tema é abordado. Os Espíritos vão dizer assim: comete suicídio um homem que perece vítima de paixões que ele sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, um homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Aliás, a falta de religiosidade, o afastamento de Deus, é outra coisa que leva à depressão e, às vezes, ao suicídio. Então, lá, o caso mais famoso para nós, né, de suicídio direto, é o do André Luiz no nosso lar, né? Quando está do lado de lá, o André Luiz é atendido pelo médico Henrique de Luna, está no livro Nosso Lar, e nega a sua condição de suicida. Quando falam para ele, ele fala: eu não sou suicida, né? Aí o médico esclarece a ele que não somente alimentação e bebidas em excesso teve influência profunda no que aconteceu com ele, mas também as emoções descontroladas, como a raiva, por exemplo. Além da energia sexual sem controle, usada apenas para satisfazer os impulsos mais primitivos dele, André. Então ele não fez tanto mal aos outros, não tinha intenção de fazer o mal aos outros, mas fez mal a si mesmo. Daí a gente entende o amar ao próximo como a si mesmo. Ele não se amou. Então fez muito mal para ele, se agrediu muito, não só pelo excesso de comida, excesso de bebida, sexo desregrado, mas a raiva, aquele temperamento difícil, sempre descarregando energias pesadas no seu corpo espiritual, que se refletiram depois numa vibração densa que o levam para o umbral. Viram como é fácil ir para o umbral? Então, a importância de nós nos espiritualizarmos é isso daí. A gente consegue começar a nos liberarmos de situações que podem nos jogar para baixo. Na obra O Céu e o Inferno, esse livrinho aqui, que é um dos 5 pilares da doutrina espírita, Kardec, num determinado ponto do livro, através de reuniões mediúnicas, ele vai atendendo os espíritos junto dos grupos lá mediúnicos da Sociedade Espírita de Paris e de outros trabalhos que ele fez isoladamente, e ele vai classificar então os espíritos que se apresentam nas reuniões, os espíritos felizes, em condições medianas, os espíritos sofredores, e tem os suicidas,
além dos criminosos arrependidos, dos espíritos endurecidos e de alguns casos de expiações na terra. E eu separei aqui um caso interessante dos suicidas, que eu sempre cito esse caso, que é o seguinte: uma mãe tem um filho e o filho fica muito doente. Já comentei várias vezes esse caso aqui e vou continuar comentando. Ele tem tudo a ver com isso que a gente está falando hoje. Imagine uma mãe vendo o filho doente, uma doença muito grave, e o filho morre, desencarna. Essa mãe sofre muito, o que é natural e compreensível, mas sofre demais. É a pior dor que existe, né? Mas falta a ela uma fé, falta a ela confiança em Deus, que todos nós temos que ter. E o que ela faz? Na mente dela, ela pode se reencontrar com o filho se ela morrer também. Ela vai se matar para reencontrar com o filho. Vocês acreditam nisso? E o que vai acontecer? Vem a reunião mediúnica e o filho se manifesta para o grupo do Kardec. Então, vem o seguinte diálogo, aqui é Kardec perguntando: sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Você sabe desse suicídio? Resposta do espírito: sim. E sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Quer dizer, se não fosse isso, se ela não tivesse morrido por esse motivo, estaria completamente feliz. Pobre, excelente mãe. Não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. Olha só. E por quanto tempo? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor, se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Ou seja, o filho está dizendo: ela fazer isso, ao invés de se aproximar de mim, como já estava previsto, é o que mais vai me afastar dela. Porque essa dor da perda, do meu afastamento, ela tinha que passar por isso. Era uma expiação para ela vencer a ela mesma e se purificar. Ela caiu. Pobre mãe, né? E ele vai pedir: orai por ela. E, sobretudo, não imiteis vós outras mães. Ainda vai deixar recado para as outras mães: não imitem ela, não. Que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais do que as outras mães. A esse filho que era o seu orgulho. Não. É que lhe faltaram a coragem e a resignação, e o filho está sendo bem realista com relação à situação da mãe. Mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se à glória eterna. E o nome dele é Benjamin. Benjamin C. Pontinho. Isso é um caso real, viu, gente? E depois vai se manifestar amanhã, eu vou ler aqui. A mãe se manifesta, e o que vai ser feito? O Kardec, né? O evocador, esse do grupo em que ele participa, vai doutrinar a mãe, vai esclarecer a mãe: olha o que você fez com a sua vida, não é isso que estava previsto. E para a gente entender bem com a visão espiritual, lembra daquelas esferas da Terra? Tem a Terra, nós estamos aqui pisados, e tem as dimensões espirituais. O filho dela desencarna e vai para uma determinada dimensão, aqui uma esfera, uma faixa vibratória, um andar. Quando a mãe dele desencarnasse, ela ia encontrar com ele aqui. Mas quando ela comete o suicídio, o que acontece? Ela imputa ao corpo espiritual dela uma vibração densa. Ela desencarna, o filho dela está aqui. Ela vem para cá, umbral. Porque se matou, não se amou, não venceu a prova, não resistiu. E o filho está aqui, ó, e ela fica aqui. Então agora que vai ser difícil.
talvez ele possa descer e visitá-la. Não sei dizer se ela poderia vê-lo, mas ela não poderia ir num plano superior, porque a densidade dela não permite. Então ela adia muito. Por quanto tempo? Pergunta o filho aqui, esse reencontro, entenderam? Então suicídio, gente, é uma... Fora a dor, né? Existe um livro, Memórias do Suicida, é um tijolinho, né, da Dona Ivone Pereira, maravilhoso. Alguns consideram um livro pesado, eu não considero, não. Ele fala uma realidade, né? Então, a própria Dona Ivone Pereira, que nessa encarnação vem como médium, uma médium maravilhosa, a encarnação anterior ela foi suicida. E vem um espírito, Camilo, né, para orientar ela e montar esse livro. E ela fala dessa região de dor, que dá até um nome, Vale dos Suicidas, no umbral, onde os espíritos sofrem muito. E fala também de um trabalho que é dirigido por Maria de Nazaré, que vem com um grupo espiritual para resgatar aqueles que estão arrependidos. São os Legionários de Maria, né? É um grupo espiritual muito grande, muito bonito, e é descrito no livro, né? O trabalho deles para resgatar os suicidas. E todos vão reencarnar, todos vão ser ajudados. Então, se vocês têm alguém na família que partiu pelo suicídio, muita prece por eles, muita compreensão, e esteja em condição boa quando você desencarnar, ou para ajudar esse espírito, ou para reencontrar com ele, se ele já tiver se recuperado. Tá? Não pode a gente cair junto. Então, o suicídio acontece no mundo, e a gente vê isso entre jovens, no mundo onde as relações estão muito frias. E eu falo com vocês, cuidado com seus filhos, com seus netos, seus sobrinhos, o que eles estão assistindo na internet, porque a internet é maravilhosa, como informação, como entretenimento, mas tem o lixo também. E muita gente acessa o lixo. Inclusive, ficou famoso há um tempo atrás aí algo na internet que ensinava o suicídio para crianças e jovens. Olha só. Então, aquele espírito já vem com uma tendência. Ele já não vem muito firme. Ele entra nesse estado de indiferença com relação à vida. Aquela melancolia. Aquele desejo de deixar esse mundo. E vem alguém incentivando, ensinando como fazer, dizendo que isso é bom. Então, isso é a ação das trevas aqui no nosso plano, né? Nós temos muitos espíritos atuando para prejudicar as pessoas, e as crianças são vítimas disso, hoje em dia. Ataques no campo do sexo, pedofilia, filmes, vídeos, muita maldade nesse mundo. Então, quem está um pouquinho lúcido tem que se colocar forte para brigar contra isso. E a melhor maneira é orientando as crianças, orientando os jovens, espiritualizando. E aí tem as casas espíritas com a evangelização, e as igrejas católicas, evangélicas, não importa. A fé remove montanhas, principalmente essas que estão lá dentro de nós, endurecidas. É a questão de vencer a si mesmo. Então, processos depressivos são para ser vencidos. Suicídio é uma ilusão. É fuga de nada. É mergulhar mais ainda na dor. Então, pensando no mundo de regeneração, e nós queremos ser merecedores de ingressar nesse mundo, nós temos que vencer as nossas dores e temos que ter força para estender a mão para aqueles que estão caídos. Esse filho, que Kardec narra essa história do suicídio da mãe dele, certamente mais à frente vai reencontrar. Ela só retardou isso, de repente está dando trabalho para ele. Quem sabe ele não vai pedir para reencarnar e ter essa mãe agora como filho ou como filha. Entenderam? Como é que os planejamentos reencarnatórios são feitos? E aí, com a força do amor dele, dobrar esse espírito para que ela não faça a mesma coisa. E aí, de repente, é uma maneira de estar junto da mãe, não desencarnado, mas na carne. É uma possibilidade? Claro que é.
Será que isso não acontece conosco? Será que nós não fizemos isso no passado? E será que não é por isso que pessoas têm tendências à depressão, ao suicídio? E aquela coisa do medo da vida, né? A síndrome do pânico, que é outro assunto complexo. Então, como está o nosso psiquismo? Como está a nossa mente? Precisamos de ajuda? Sempre psicólogos, psiquiatras podem ajudar bastante, mas a casa espírita tem o papel dela também. Então, vocês estejam onde estiverem, se não tiverem condições de acessar um polo do MAP, procure uma casa espírita qualquer. E eu digo casa espírita porque elas, né, nos trazem uma informação mais completa, mais atual, verdadeiras respostas para os nossos questionamentos. Porque o nosso envolvimento com a espiritualidade ajuda a nós removermos essas montanhas, essas dores, e nos ajuda a vencermos a nós mesmos. Então, nosso trabalho é muito de autocura, que requer muita vontade, muito esforço, muita fé. Então, ânimo para todos nós, não só para sairmos de uma condição de sentimentos inferiores, como também para estender a mão, porque às vezes até estender a mão é difícil. Muitas pessoas não querem saber disso, não querem se envolver, né? Julgam as outras. Vamos ajudar sim, tá? Se os espíritos superiores agissem assim conosco, né, se afastando de nós não estaremos muito bem, né? Bom, mas eu queria encerrar falando sobre isso, a importância das pessoas se espiritualizarem, se elevarem, saírem dessa zona de vibração densa. Porque se você se eleva, mesmo que você esteja nessa zona, você não vai estar intimamente, aí vai estar em torno de você. E você vai ser um pontinho de luz nesse mundo de trevas. Então, que vocês sejam um ponto de luz no meio das trevas. Porque na terra de regeneração, a maioria vai ser luz. E a treva vai diminuindo. Por enquanto, as trevas ainda são maioria. Trevas no sentido de espíritos, num padrão de pensamentos e sentimentos inferiores. Afastados da luz, daí as trevas. Mas você pode ser um ponto de luz. Então, fazei brilhar a vossa luz. E é uma grande prova de amor quando a gente se dedica àqueles que estão sofrendo. Quando nós estendemos a mão, quando abraçamos uma pessoa em depressão, em síndrome de pânico, quando nós ajudamos a tirar a ideia do suicídio, a valorizar a vida, demonstrando o nosso amor, o nosso interesse, não sejamos indiferentes. Vamos respeitar as pessoas em depressão, em síndrome de pânico. Vamos nos unir a elas, ajudá-las, orientá-las. E elas vão se libertar disso. Acredite nisso, tá? E se é você, você vai se libertar. Eu tenho certeza disso. Mas eu preciso encerrar. Agradeço a atenção de todos. Peço perdão pelo tema um pouquinho difícil, complicado, às vezes pesado, né? Mas nós temos que falar sobre esse assunto também, tá bom? Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma maneira. Então, fiquem bem, paz e luz, paz, muita paz.